E como nós somos vítimas e atores também, né? Somos receptores, né? E também emissores da Guerra Fria, então havia um empolgamento com o problema político. Nós já éramos engajados demais, né? Inclusive, de uma temeridade que fazíamos, né? Um jornal sustentado pelo pessoal da cafeicultura, pessoal que pôs dinheiro como acionista, nós fazíamos um jornal dando pau nos tubarões, nos capitalistas, nos bancos, uma loucura, né? E deixavam, como escola de Zônia Franco, isso acontecer. Até onde pôde. Em 1961, sabe, que no Brasil a direita se organizou mesmo, né? A esquerda era esse tipo de coisa, essa boemia, essa maluquice, essa dispersão. E a direita se organizou. Ela tinha dois braços. Tinha o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né? Que era do Amaral Neto, um grande orador, imitava muito o Carlos Lacerda, embora o Carlos Lacerda tenha chamado ele, quando brigou com ele, de Amoral Nato, né? Então, tinha o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era dele, e tinha o IPES, que era do Golbery do Couto Silva, o homem que, a cabeça, o doutor Silvana, do golpe de 64, que era uma figura de livros, geopolítica e tal, né? Não é um idiota, era um cara que tinha uma doutrina na cabeça, que era o chamado Instituto IPES, né? Instituto isso era de Estudos Sociais, né? O IPES. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a tirar, por exemplo, tirar pessoas da esquerda dos jornais, tentar fazer uma limpa, né? Cortar os baratos, né, do pessoal, e devia ter algum esquema de financiamento para isso, né? Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Então, deviam, por exemplo, demissão. O cara era demitido, naturalmente vinha o IPES e calçava para cobrir a demissão do suposto subversivo, né? Mas com esse negócio da política, né, aí vem os equívocos todos, né? Em 60, acho que em 62, 63, acho que surgiu a CPC, né? O Centro Popular de Cultura, que era um negócio instrumentado pelo governo Goulart, não pelo Goulart, coisa do Darcy Ribeiro, que estava no Ministério, né? Ministério da Educação. E já tinha os paranaenses no Ministério do Trabalho, que era o Amaury Oliveira e Silva, aliás, uma belíssima figura. E então, em função de todo esse contexto, né, nós fomos tomar uma posição e éramos muito radicais, né? Por exemplo, uma das tolices nossas da época era, por exemplo, esse prestígio que se faz ao chamado teatro político, né? Ou a arte alinhada, a arte engajada, que é uma idiotice, porque você veja o Plekhanov, um grande estudioso soviético e comunista, marxista, ele mostra que essa história da arte pela arte e da arte chamada útil, corre por ciclo. Então, há um regime, por exemplo, um regime forte, por exemplo, o cara que nem o Chaves, eles querem uma arte engajada. Pois bem, naquele período eu posso dizer que havia uma fermentação cultural, um triângulo escaleno entre a biblioteca pública, o Teatro Guaíra e também a Cocaco, né? A Cocaco era um centro de estímulo cultural muito grande, onde se reuniam artistas, pintores, atores de teatro, jornalistas também, poetas. E o Diário do Paraná, ele recebeu, digamos assim, essa contribuição muito valiosa. Por quê? Porque o Diário do Paraná surgiu em 55, quando estava no auge, inclusive assim, tudo, o Juscelino Kubitschek, a era dourada, digamos, dos anos 50.
Então, o Brasil com Juscelino Kubitschek era uma esperança nova. Isso se irradiava através dos diários associados, né? Do Chateaubriand, que fez algo importantíssimo também quando embaixador, trazendo obras notáveis que estão no MASP de São Paulo. Então, o Diário do Paraná era uma espécie de agência reprodutora de uma parte da cultura nacional, né? Mas também tinha o seu espaço local muito divulgado. E naquele tempo, havia 3 colunas diárias de teatro em Curitiba. O dia era feito pelo Glauco Flores de Sabrito, né? Uma coluna diária. O Zé Roberto Menghini fazia no estado do Paraná. Eu fazia, primeiramente, o Edi Franciosi, fazia no Diário do Paraná, e depois eu substituí o Edi Franciosi. E eu fiquei no Diário do Paraná de 55 até 62, mais ou menos. Então eu cuidava de uma crônica diária, uma coluna diária de teatro, que tinha informação sobre o movimento teatral do Paraná e do Brasil também. Mais de Curitiba, é claro. E também fazia aquilo que chamamos de crítica de teatro, análise de peças, etc. E aos domingos saía a página Letras e Artes, produzida pelo Silvio, coordenada por ele, e que contava com vários dos nossos amigos de redação. O que era importante, que devo dizer para você, é o seguinte: nós tínhamos na redação do Diário do Paraná, assim, uma espécie de um admirável mundo novo. Por quê? Porque a redação se reunia, a redação tinha, assim, digamos, uma alma própria, porque a redação eram vasos comunicantes dos vários setores do jornal. Por quê? Porque não havia o fax, porque não havia o e-mail, porque não havia internet, porque havia o telex. Então a sensação que nós tínhamos, por exemplo, é de que veio o Sputnik, então o telex dá para nós algumas informações, ou muitas informações. E o setor próprio do jornal ia já reproduzindo o que o telex dizia. E nós terminávamos o jornal terminava 10 horas, 11 horas da noite. E nós saíamos aguardando, inclusive, a primeira rodagem do jornal. Íamos muitas vezes comer um cachorro quente ali no Triângulo, e com o jornal também já recém-saído. Então era aquela alegria de ver o jornal publicando aquilo que você escreveu. E com a sensação, isso é mais importante, de que você estava influindo em alguma coisa.